Buenos días. Vamos a dar comienzo al panel 2, que tiene por título Integración de contenidos CTS en los currículos. ¿Cuál es la situación en los países iberoamericanos? Como saben, desde los inicios de los seminarios CTS, primero ibéricos y luego iberoamericanos, el tema de la integración de los contenidos CTS en los currículos y los proyectos, los materiales curriculares, ha sido un tema que se ha abordado con continuidad. Desgraciadamente, esa integración sufre situaciones de cambio. A veces progresamos, damos saltos hacia adelante, a veces parece que retrocedemos, probablemente en relación también con cambios en las reformas educativas, en las leyes, en las políticas de cada uno de los países. Hoy, para analizar este tema, tenemos con nosotros dos profesoras y un profesor, investigadores y que tienen experiencia también en el campo de elaboración de materiales y en el diseño del currículo. En mi derecha tenemos a Wilson dos Santos, profesor de la Universidad de Brasilia, a continuación Fina Guitar, profesora del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y profesora de secundaria y de la Universidad de Barcelona. Y por último, Cecilia Galbao, profesora de la Universidad de Lisboa. Haré una presentación de ellos más extensa a medida que vayan participando y haciendo su comunicación. Bien, en primer lugar, pues, vamos a dar paso la palabra al profesor Wilson dos Santos, y aprovecho entonces para presentarlo. Él es licenciado en Química de la Universidad de Brasilia, especialista en Educação Brasileira, mestre y doctor en Educação por la Universidad de Unicam y la Universidad Federal de Minas Gerais, doutorado sanduíche na Universidade de Leeds, Inglaterra, tem doutorado no Instituto de Educação em Londres e na Escola de Educação da Universidade de Southampton, Inglaterra. Foi professor de Educação Básica, antes de ser professor da Universidade, e até há pouco era editor da revista Química Nova na Escola. Atualmente é professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, e coordenador do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e orientador do programa de pós-graduação em Educação. É também o autor de vários livros didáticos de Química, entre eles um livro de Química em Contexto, Química CTS, que se chama Química e Cidadão. Faz pesquisa no âmbito da Educação CTS, questões sociocientíficas e em Educação Ambiental, e também em Educação e Cidadania. Bom dia a todos e a todas. É com prazer e agradecido pela coordenação do evento, em especial a professora Isabel, pelo convite de participar deste painel. Momento muito importante para refletirmos sobre o que temos construído na Iberoamérica sobre educação CTS. Obviamente que nesse espaço de tempo é muito difícil conseguir tratar de todos os países. Por isso teremos a amostra de 3 países agora participando das comunicações orais e dos posts que estão sendo apresentados. A gente tem uma ideia de como nessa nossa região temos produzido bastante na área. Eu aqui vou tratar a respeito da experiência que nós temos tido no Brasil e falarei sobre a educação CTS no Brasil, ações, resultados, avanços, perspectivas em práticas curriculares. Eu contei com a colaboração da professora Maria Estela Danilha, que nos forneceu alguns dados importantes. Eu vou tratar especificamente sobre um pouco do histórico da educação CTS no Brasil, a integração do CTS nos currículos, falar sobre as pesquisas que temos desenvolvido do nosso país e algumas considerações finais.
Começando pelo histórico da educação CTS, nós temos relatos que desde a década de 1970 e a envolver os anos 80, havia uma tendência no país daqueles que buscavam uma inovação na educação em ciência, de incorporar nas suas práticas aplicações tecnológicas, aplicações da ciência na sociedade. E, ao mesmo tempo, preocupações com questões ambientais e discussões a respeito da cidadania. Nesta época, não se usava ainda a denominação Educação CTS, mas a preocupação é a mesma que depois foi abraçada pelo movimento CTS. Posteriormente, nós tivemos na década seguinte um evento em Brasília, em 1990, que foi a Conferência Internacional sobre Ensino de Ciências para o Século XXI, Alfabetização em Ciência e Tecnologia. Neste evento, nós tivemos a participação da professora Joan Solomon, da Inglaterra, do professor Henry Regis, do Canadá, Copland, vários outros pesquisadores da área de educação CTS. Foi um evento muito interessante porque é quando se introduz a tecnologia associada à alfabetização em ciência e tecnologia. Nós tivemos ainda na década de 1990 os primeiros trabalhos acadêmicos na área. Eu tive a minha dissertação de mestrado sobre educação CTS, a professora Silvia Trivelato fez um doutorado e discutiu sobre educação CTS. Em 1992 e 93 tivemos várias dissertações ao longo dos anos 90, mas o termo ainda não era bem conhecido. Somente posteriormente é que a gente começa a ter pesquisas usando denominações e publicações usando o termo CTS. Agora, no final dos anos 90, em 1998, nós tivemos a publicação dos parâmetros nacionais curriculares, orientações que o Ministério da Educação começou a estabelecer para orientar o currículo brasileiro. Neste contexto, começam a surgir terminologias que mostram a importância de se trabalhar os conceitos que trabalhamos na educação CTS no currículo escolar. Muito bem. Então, justamente no início do novo século, nós começamos a ter várias publicações, várias pesquisas, agora sobre a denominação de educação CTS, tanto no campo da química, bastante elevada produção em física e também em biologia. E, ao final da primeira década, tivemos o nosso seminário, que foi o primeiro ocorrido na América Latina, lá em Brasília, né? E esse seminário marcou bastante porque conseguimos congregar um número significativo de trabalhos brasileiros neste evento, e a cada evento nós continuamos participando com bastante número de pesquisadores. Muito bem. Então, como que está ocorrendo essa integração da educação CTS nos currículos das escolas brasileiras? Digamos que eu destacaria duas políticas públicas que foram bastante importantes e que favoreceram o crescimento do nosso movimento. A professora Joan Solomon comenta em um artigo que a educação CTS nos diferentes países dependeu muito do contexto. Por exemplo, na Inglaterra, nos anos 90, havia uma recomendação curricular nesse sentido, posteriormente mudou. Então, o movimento teve uma certa decadência na Inglaterra, depois que houve uma mudança e retirou algo do que se estabelecia no currículo. Então, isso tudo realmente influencia para que o movimento possa ter um crescimento. No nosso caso, nós tivemos vários documentos do Ministério da Educação sobre orientações curriculares e temos um Plano Nacional de Livro Didático. Essas duas políticas têm, de alguma maneira, contribuído para o movimento da educação CTS. Os documentos que nós tivemos são de 98, os primeiros parâmetros. Posteriormente tivemos um parâmetro
complementar, que ficou conhecido como PCN+, orientações curriculares, e agora estamos discutindo a nível nacional a Base Nacional Comum Curricular. O documento preliminar saiu no ano passado, uma nova edição saiu agora recentemente, e com a mudança de governo estamos a aguardar o que é que vai acontecer com esses documentos todos. Na análise que temos desenvolvido sobre estes documentos, nós estamos identificando que em todos eles há recomendações muito fortes, principalmente no que diz ao princípio curricular sobre a contextualização. E cita-se fortemente nesses documentos a questão do meio ambiente, a questão da problematização, a necessidade da participação dos estudantes, currículos com problemas reais que abordem temas, caráter interdisciplinar, discussão de abordagem política, histórica e estratégias para abordagem de temas, projetos, seminários. Então, há uma forte recomendação para que os professores incorporem em suas aulas princípios que estão presentes na educação CTS, apesar de nem sempre esses documentos usarem o termo CTS, mas os princípios ali estão presentes. Muito bem. O programa de livro didático mudou bastante porque o Ministério da Educação compra livro didático para todos os alunos da educação básica. E para isso ele faz um edital e seleciona, analisa os livros. Predominantemente no Brasil, até a década de 80, 90, predominava livros apostilares, muito preparados, voltados para a preparação do aluno para o ingresso na universidade, por meio do que nós chamamos lá no Brasil de vestibular, que é uma prova de muito conteúdo. Bom, esses livros que nós tínhamos de Química, Física e Biologia, quando muito apresentavam uma ilustração de alguma aplicação do conhecimento e somente. Agora, o edital exige que os livros contemplem uma abordagem contextualizada do conhecimento. De maneira que todos os livros atualmente aprovados do último programa, eles de alguma forma incorporam elementos. O professor Marcos, que apresentou um trabalho ontem, acabou de defender um doutorado, em que ele analisou os livros de física, são 14 livros de física. E, apesar de que a maioria desses livros ainda trazem uma concepção bastante tradicional de educação e estão muito centrados em conteúdos, mas todos eles apresentam elementos que indicam uma intersecção com a educação CTS, ainda que não seja na perspectiva que nós consideramos que é a perspectiva ideal. Temos ali uns 2 livros de física, mais ou menos, em que faz uma contextualização maior. No entanto, todos os demais não simplesmente apresentam foco. Há perspectiva, de alguma maneira, de se trabalhar outras questões. O mesmo acontece na biologia, todos os livros de biologia trazem alguma contextualização. Bem, no campo da química, nós tivemos uma seleção onde foram aprovados apenas 4 obras. As obras de química, de uma forma geral, abordam a temática CTS de uma maneira mais aprofundada do que as obras de biologia e de física. Em especial, o nosso material didático que a gente desenvolve desde 1997 tem como concepção uma abordagem dentro da perspectiva da educação CTS. Por exemplo, no nosso livro Química e Cidadã, o conteúdo é dividido em unidades em que cada unidade refere-se a um tema. Por exemplo, uma das unidades do volume 1 é consumo sustentável, uma outra unidade do volume 2, hidrosfera, poluição das águas, e uma outra unidade do volume 3, metais, pios e baterias. No nosso caso, são 9 unidades, 3 por cada série. E apresentamos, então, o tema sob diferentes perspectivas,
desde as questões conceituais às questões ambientais, econômicas, sociais, ou seja, trabalhamos o tema em suas diversas perspectivas. Digamos então que todas as escolas têm algum livro didático em que o professor pode fazer alguma contextualização. Vamos agora o que nós temos pesquisado sobre educação. De maneira geral, nós temos já um levantamento de teses e dissertações defendidas no Brasil. São 183 dissertações e 38 teses. Há um lapso de 2012 que eu não consegui fazer o levantamento, esse número é um pouco maior do que eu apresento. Recentemente tivemos no ano passado uma dissertação do Thiago muito interessante, em que ele caracteriza o subcampo da educação CTS no Brasil. Ele identifica 109 pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisa em educação CTS. 3 núcleos de pesquisa que ele identifica, o mais forte, o da Universidade Federal de Santa Catarina, o da Unixul e da Tecnológica Federal do Paraná, que tem tido uma produção bastante elevada em pós-graduação sobre essa temática. Uma revisão em literatura que nós temos feito, muito boa, foi feita pelo professor Álvaro Crispino e o seu grupo, mas nós temos continuado a nossa revisão e encontramos uma quantidade elevada de artigos que temos sido publicados desde a década de 90, são mais de 200 artigos, e esses artigos têm várias que são pesquisas empíricas. Muito bem. A gente vai ter desses estudos pesquisas que mostram como está sendo trabalhada a educação CTS com professores na educação básica. Tem tido propostas didáticas, que são apresentadas nos artigos de pesquisas, e várias pesquisas analisando quais são as concepções dos alunos sobre tecnologia e sociedade. E tem tido pesquisas com professores em formação, e também pesquisas sobre concepções desses professores a respeito da tecnologia e sociedade. Muito bem. Gostaria de destacar que no Brasil nós temos um grupo de pesquisadores que tem defendido uma educação CTS numa concepção crítica. E o que é a concepção crítica para nós na educação CTS? É uma educação emancipatória, porque o movimento CTS surge na década de 60 justamente de um movimento de contestação ao rumo que estava tendo o desenvolvimento científico e tecnológico, os seus efeitos ambientais. Ou seja, estamos para criticar e pensar num novo modelo de ciência e de tecnologia que tenha um compromisso social. Dentro daquela perspectiva que o professor Boaventura fez a sua palestra de abertura. Quero destacar que essa concepção de educação CTS, dentro da perspectiva crítica, ela implica também, obviamente, que o aluno tenha um pensamento crítico na perspectiva de argumentar, saber analisar criticamente, saber ter um raciocínio lógico. Mas entendemos que só ter o desenvolvimento cognitivo sem fazer a reflexão crítica sobre o que se domina em termos de tecnologia no mundo não é suficiente para que possamos mudar o rumo que estamos tomando. Temos também adotado o pensamento latino-americano, que vem dentro de uma linha de sociólogos da América Latina desde a década de 60, que incorpora uma perspectiva que foge à importação dos modelos, dos pacotes tecnológicos que aí estão estabelecidos. Muito bem. Nós temos feito também um levantamento sobre as publicações nos eventos. São vários eventos que nós temos no Brasil de educação em ciências, e fizemos uma revisão de vários anais. Nesta revisão, nós nos concentramos no trabalho de química, porque é a nossa área de pesquisa, e constatamos que há um número significativo, mas a educação CTS ainda não é a temática mais envolvida nos trabalhos que são apresentados nos diversos encontros. Ou seja, o movimento CTS está presente na pesquisa, mas temos outros aí. O meu tempo terminou, vamos para as considerações finais. Nós concluímos o seguinte: CTS hoje é um subcampo que está bem estabelecido
na pesquisa no ensino de ciência no Brasil. Temos aqui a participação enorme de pesquisadores brasileiros mostrando o que temos feito no Brasil. Há, sim, uma inserção curricular CTS em diversas escolas. Porém, acreditamos, sabemos muito bem da realidade. Não basta escrever livros, fazer orientações curriculares para que a escola, de fato, assuma uma educação CTS. Os professores foram formados dentro de modelos antigos e que ainda não absorveram as novas perspectivas que temos discutido. Certamente, a maioria das escolas passa por cima dos textos que trabalham educação CTS. Estamos chegando na porta da escola e acreditamos que logo, logo teremos um número muito grande de professores trabalhando com a educação CTS. Muito obrigado pela atenção. Muchas gracias, Wilson, por tu intervención. A continuación, damos la palabra a Tina Guitar. Ella hace una pequeña presentación. Es doctora en Química y licenciada en Farmacia, catedrática de Física y Química de secundaria. Actualmente trabaja en el ámbito científico del Centro de Recursos para la Innovación y la Investigación Educativa del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Es profesora asociada del Departamento de Didáctica de las Ciencias y Experimentales en Matemática de la Universidad de Barcelona, donde imparte el máster de formación del profesorado de Física y Química de secundaria. Es coordinadora y miembro de diversos grupos de innovación y proyectos interdisciplinares del CSIRE, donde trabaja, como el proyecto Química en Context y el grupo Sensores y Competencia Científica. También ha trabajado en el grupo de nanotecnología en la enseñanza secundaria y ha participado en varios proyectos de la Unión Europea sobre el uso de sensores en la clase de ciencias. Por último, diré que es coeditora de la revista Educación Química Educu. Cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar agradecer a la organización del evento que me hayan invitado a participar en este panel. Y bueno, voy a contribuir aportando cuál es la situación y unas reflexiones de lo que hay de contenidos y de enfoque de CTS en el currículum de secundaria de España. En principio, bueno, la mayor parte de la presentación se centrará en esto, en ver si presentan enfoque y contenidos CTS o CTS a los currículos actuales, analizando un poco los currículums de ESO y muy poco los de bachillerato. Y luego hablar de todas estas propuestas que hoy en día se habla mucho, las competencias, PISA, el STEM, la investigación y innovación responsables, la enseñanza por indagación, la alfabetización científica, cómo todos estos movimientos o todas estas propuestas se unen o intervienen, influyen también en la propuesta CTS. Y luego un pequeño ejemplo de cómo promover todos estos cambios lleguen a las aulas. Los documentos utilizados, o sea, el marco de toda la presentación del currículum, es el currículum a nivel nacional de España, que es el marco a partir del cual cada una de las autonomías adapta un poco cada uno de los currículums. El primer documento, y luego en los otros dos me centro en los de Cataluña, en el cual hay dos documentos de referencia, uno que llamamos de competencias y el otro que es más de contenidos curriculares. Y luego, en cuanto al bachillerato, simplemente haré una pincelada del currículum de química, mirando a ver si existen también estos contenidos CTS. En el marco del currículum en España, es un currículum abierto en el cual hay asignaturas troncales, comunes para todos, hay asignaturas específicas y algunas también de libre configuración autonómica. Es un currículum que llamamos por competencias, es decir, el saber tiene que ser aplicado a contextos tanto académicos, pero sociales y también profesionales. Es decir, se pueden conformar itinerarios. El rol del docente que propone es distinto al tradicional, es decir, el docente tendría que ser el diseñador y de situaciones de aprendizaje que promuevan que los alumnos resuelvan problemas y apliquen los conceptos. Se caracteriza por la transversalidad, tiene visión interdisciplinar, proponen, sobre todo en los primeros cursos, un trabajo integrado entre disciplinas.
Y en cuanto al bachillerato, que evidentemente tiene una finalidad más propedéutica para continuar estudios superiores, también tiene esta visión de competencias y también ayuda, o sea, también tiene la finalidad de formar ciudadanos para incorporarse a la vida activa. De este documento de competencias, que son 15 competencias organizadas en 4 dimensiones, las 4 dimensiones, como vemos en los títulos, hay una de ellas que es la tercera, que es medio ambiente, y la última salud. Es decir, que está, aparte de que hay la primera y la segunda son más de modelos y de conceptos, el tema de medio ambiente y de las aplicaciones en el campo de la salud son muy relevantes. Y también podemos ver en la dimensión 2 que la tecnología está incluida, es decir, es documento del ámbito científico-tecnológico. De estas 15 competencias voy a comentar 5, que son las que me parecen, por su enunciado, que tienen más a ver con lo que podemos entender como enfoque CTS o contenidos CTS. Por ejemplo, la competencia 5 habla de resolver problemas de la vida cotidiana aplicando el razonamiento científico. Es decir, no pone énfasis especial solamente en conceptos, sino en aplicarlos, en transferir el conocimiento a situaciones de utilidad en la vida cotidiana para resolver problemas, intervenir de una manera práctica utilizando el conocimiento científico. Es decir, sería una visión muy aplicada de la ciencia. La competencia 6, el título es reconocer y aplicar los procesos implicados en la elaboración y validación del conocimiento científico. Sería plenamente dedicado a aspectos de naturaleza de la ciencia, cómo se construye, cómo trabaja la ciencia. Y aquí, bueno, hay mucha letra, pero simplemente para que vierais un poco tal como es el redactado del currículum, en el cual va desglosando pues, la importancia de evidenciar que el conocimiento científico pues, se construye, es un proceso, los modelos evolucionan, la validez de los datos siempre tiene que ser contrastada y está en función de los instrumentos. Es decir, sería todo este proceso de construcción de la ciencia y del proceso de indagación. Paso esto un poco más rápido porque sigue en esta misma competencia, pues otra de las habilidades que tendrían que ser capaces de hacer los alumnos es reconocer pues, la imaginación y la creatividad de los científicos tienen un papel esencial en la construcción del conocimiento, saber argumentar la validez de las hipótesis relacionándolas con pruebas, etc. Y aquí al final hay algunos contenidos clave que son los propios de esta competencia, ¿no? O sea, hablar de teorías, hechos experimentales, las controversias científicas, distinguir entre ciencia y pseudociencia, etc. La competencia 8, que es otra de las que también vamos a comentar, es la que está más relacionada con la tecnología, es decir, la C y la T van muy de la mano en este currículum, ¿no? Y se trata de analizar sistemas tecnológicos de alcance industrial, evaluando ventajas e inconvenientes, tanto personales como sociales, y el impacto que puede tener este uso de la tecnología. Ponderar pros y contras de la existencia y el funcionamiento de estos sistemas tecnológicos, etc. Es decir, incorporar y reflexionar sobre lo que nos aporta la tecnología, valorando siempre pues, pros y contras, ¿no? Entre ellos pues, tendríamos que entender que es un proceso industrial, relacionar los distintos elementos, relacionarlos con su función, etc. Y voy a dedicar un poco más de interés en concreto en cómo se presenta esta dimensión que se llama la dimensión medio ambiente de las 4 del documento de competencias, que nos dice que la aplicación se centra en la aplicación del conocimiento científico en el ámbito medioambiental. Es decir, todo lo que los conceptos y el contenido tecnológico, aquí la finalidad es relacionarlo para evaluar las intervenciones humanas, el desarrollo sostenible, evaluar riesgos naturales, problemas ambientales, contaminación del suelo, del aire, etc. Todos estos temas que realmente son contenidos que siempre han encajado mucho con la visión CTS, bueno, más todavía en CTSA. Y en concreto dentro de esta dimensión de medio ambiente hay 2 competencias, la 10 y la 11, con la que acabaría esta parte de presentación del documento,
La 10 nos dice que el alumno tiene que ser capaz de tomar decisiones con criterios científicos que permitan predecir, evitar o minimizar la exposición a riesgos naturales. Es decir, aquí los contenidos más de modelo son pues, el modelo Tierra, con sus interacciones entre los subsistemas que lo conforman, y que todo esto sirva pues, para predecir, para aplicar y para ver cuáles son las interacciones entre estos elementos y los posibles, y también la intervención humana, y poder predecir riesgos, etc. Y tomar decisiones en consecuencia. Y la última, que está la competencia 11, de estas del ámbito científico-tecnológico, de la dimensión de medio ambiente, tendríamos adoptar medidas con criterios científicos que eviten o minimicen los impactos medioambientales derivados de la intervención humana. Es decir, el balance, saber valorar que las acciones humanas, pues relacionarlas con el desarrollo sostenible, el sentido crítico, conocer las principales demandas de la energía, los recursos naturales, que son recursos renovables, no renovables, las limitaciones, hay recursos que se agotan, explicar los impactos ambientales, etc. En realidad, todo esto, que es el marco general, puesto que estas competencias los alumnos tienen que adquirirlas a lo largo de los 4 años de la ESO, pues he puesto como ejemplo de algunas de las materias de cada curso, pues algún ejemplo de contenido para que veamos otra vez más pues, que hay de contenido y de criterios de evaluación, puesto que el documento da contenidos y criterios. Pues, por ejemplo, en la biología y geología de primero, que es una materia común, uno de los contenidos pues, sería las fuentes y los procesos de contaminación, métodos de depuración. Como ejemplo de criterio de evaluación, pues saber argumentar con criterios fundamentados científicamente la necesidad de hacer un uso sostenible del agua, del suelo, etc. Esto es un contenido entre muchos más. El problema tal vez de los currículums es que lo contemplan todo y hay muchísimos contenidos. En el segundo, la asignatura, porque este nuevo currículo separa otra vez, teníamos en el anterior juntos las ciencias de primero a tercero, ahora vuelve a estar separado biología, geología y física y química, como menos para adaptarse al marco a nivel nacional. Bueno, pues contenidos de esta asignatura de física y química pues pueden ser, aquí vemos unos que tienen mucho que ver con la naturaleza de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, identificar la relación entre variables, deducción de regularidades, teorías, hechos, controversias, que hemos también mencionado antes, y como ejemplo de criterio de evaluación, analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y colectivas en relación al consumo de energía, o elaborar propuestas que sean coherentes para solucionar problemas de este tipo. Un ejemplo, en eso hay biología, geología y también física y química. Pues aquí tenemos ejemplo de contenido de biología y geología, podemos tener el impacto de algunos contaminantes, la lluvia ácida, la disminución de la capa de ozono, argumentar medidas preventivas y correctoras en concreción, bueno, para dar propuestas de soluciones para minimizar impactos, y de ejemplos de evaluación, pues buscar información, analizarla críticamente, tomar decisiones fundamentadas en base científica respecto a estos temas de preocupación como pueden ser los que se ven aquí. Un ejemplo más de la de tercero, igual aquí no voy a detallar mucho porque no aporta tal vez demasiado más, simplemente que veáis que los criterios son argumentar en base científica pues, para dar soluciones a problemas relacionados con ciencia y sociedad. En cuarto tenemos otra vez biología y geología y física y química, son materias comunes, y aquí, por ejemplo, en uno de los casos hace énfasis en el proyecto de investigación, bueno, antes también está, que hacen los alumnos de cuarto de eso, y como ejemplo de criterio, pues identificar los rasgos característicos de los procesos implicados en la construcción del conocimiento científico. Además, en este currículum, que hemos dicho que tenía la intención de poder funcionar un poco por itinerarios para que cada alumno, en función de la familia, del entorno, que pueda decidir cuáles son las optativas,
hay unas materias que se llaman ciencias aplicadas a la actividad profesional, con unos contenidos que son más que aplicados todavía. Si en las troncales ya había esta visión, pues aquí, por ejemplo, un contenido de estas ciencias aplicadas sería el proceso de fabricación de un producto, de alguna actividad industrial, y bueno, como criterio identificar diferentes materias primas, fuentes de energía, etc. Y en Cataluña, creo que esto que está solamente en Cataluña, para que los alumnos no tuvieran, antes de llegar a cuarto, decidir cuál de las dos vías, lo que se ha hecho son unas materias que se llaman compactadas, que son una biología y geología, unidas también a estas ciencias aplicadas, es decir, hacen como los dos itinerarios a la vez, y así al final tienen la posibilidad de elegir si van a bachillerato o no. También hay una asignatura optativa de cultura científica, y también está la tecnología de primero a tercero integrada, y en cuarto hay optativas como por ejemplo la vivienda, que nos puede hablar de domótica, de la incorporación de avances del tipo tecnológico e informático en las viviendas, etc. Yo creo que más vale que vaya pasando. Bueno, destacar esto, que la tecnología ya no es asignatura aparte hasta tercero, sino que ya está integrada con las ciencias, y que hay optativas como esta de la vivienda y también una de informática para los alumnos en cuarto. Una sola diapositiva para ver que en el currículum en este caso he puesto como ejemplo de química de bachillerato, hay un listado distribuido en los dos cursos y en distintos temas, y pongo esto como ejemplo, en el que hay un contenido que es la valoración de la importancia de la solución reguladora de carbonatos y bicarbonatos en sistemas como los océanos o en la sangre. Es decir, que no es solamente conocer los equilibrios, sino saber explicarlos en contextos de relevancia. Bueno, al final de todo tenemos otra del efecto invernadero, de la capa de ozono, hablar de las pilas de combustible y del hidrógeno como combustible alternativo. Es decir, que se pide a los alumnos no solamente la parte de comprensión del modelo, sino saberlo argumentar en base a... Y en realidad algunos de estos contenidos, nuestros currículums de bachillerato tienen bastante a ver con la química Salters, con el proyecto anterior de química Salters, y algunos de estos contextos o contenidos más CTS estarían incorporados aquí. Bien, como un poco la valoración de esta parte, que es la más extensa, lo demás son poquitas diapositivas, quería decir que si hemos dicho que si podemos considerar que orientar un currículum CTS quiere decir que a los contenidos tradicionales hay que añadir el de ciencia aplicada, el de naturaleza de la ciencia y los de las relaciones de la ciencia con la tecnología y implicaciones con la sociedad, podríamos decir que nuestro currículum actual de ciencias, en realidad el hecho de que sea un currículum basado por competencias, hace que cumpla de distintas maneras, pues es un currículum que está orientado para hacerse ciudadanos, para que tengan esta alfabetización científica y sepan entender y moverse en el mundo explicando y utilizando la ciencia, y tiene cuestiones también motivadoras y elementos para fomentar este espíritu crítico. Es decir, el balance sería, consideramos que sí que hay CTS en el currículum, aunque no lo ponga explícitamente. Una de las cosas más curiosas que creo que está pasando hoy en día es que se habla mucho de CTS, pero realmente en España últimamente se habla mucho de STEM, de STEAM, del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en la indagación, el IPSE, de las controversias, y todo esto con distintos nombres. En realidad, bueno, a mi modo de ver, esto igual es una reflexión un poco personal, están hacer todo esto está cubriendo o está haciendo lo mismo que si dijéramos este currículum con enfoque de CTS. Y aunque esto no hablemos tanto de CTS, al menos en el ámbito en el que en cuanto a siglas se refiere, no quiere decir que los contenidos estén olvidados. Porque, por ejemplo, este STEM, que le decimos también CTM, Ciencias, Tecnologías, Matemáticas, hemos cambiado la S por la M, pero en realidad la M estaba
y la S continúa estando, porque un STEM o un CTM tiene también, o sea, una de las cosas importantes es promover la relación de estas disciplinas con una situación real relevante, o sea, la S sigue estando, no sale en el nombre. Es decir, trabajar en esta línea STEM, que a nivel de proyectos europeos pues actualmente es muy potente, lo que hace es esta implicación, pide una implicación del alumnado para resolver situaciones, problemas en las que tenga que utilizar contenidos de las distintas disciplinas. Y es un movimiento que en realidad el STEM lo que hace es agrupar, hacer como diana el público de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas para ofrecer actividades y jornadas, bueno, para que la diana de todas estas actividades sean los profesores de estos ámbitos. Otra de las características del STEM es que también incorpora la ciencia no formal. Pasamos esto del STEM, solamente conclusión, es decir, que se trata de coger los procesos de las distintas materias estas de ciencias y trabajarlos y hacerlos explícitos de manera que los alumnos, tanto en clase de matemáticas como en las otras, vean que son los mismos, y es lo que se llaman estos cross-cutting courses. Luego hablar de las controversias, que también hay numerosos programas, el Engage, que son estos recursos, de alguna manera se están incorporando en los currículums y en las formaciones del profesorado. Porque lo último que quería decir es que está en el currículum, pero no está tal vez tanto en las aulas, y que la única manera de conseguir esto es el acompañamiento. Bueno, no es tampoco tema de la mesa, pero es un poco tanto en la formación permanente del profesorado como en la formación inicial, pues incluir todos estos temas como son las formaciones, y que en concreto en el centro donde trabajo estamos en un programa de formación que llamamos CTM, pero que bien podría llamarse CTMS como mínimo, con estos objetivos, con bastantes profesores que se están formando y que elaboran materiales en esta dirección. Y otros ejemplos son estos proyectos de química en contexto y de física y de biología que vienen de los iniciales Salters y que en los que se han estado trabajando en los últimos años. Aquí hay las direcciones web. Siento mucho haberme extendido y muchas gracias por vuestra atención. Y invitaros a Eclipse Barcelona si estáis a tiempo todavía de venir. Muchas gracias, Gina, por esta panorámica general de enfoques paralelos o complementarios a la educación CTS. Por último, vamos a tener la comunicación de la profesora Cecilia Galbao a su presentación. Ella es doctorada en Educación, agregada en Didáctica das Ciencias pela Universidade de Lisboa, actualmente profesora catedrática do Instituto de Educación da Universidade de Lisboa e coordena a área de investigación, o ensino de didáctica e o grupo de investigación de didáctica das ciencias. Desenvolve investigación na área de didáctica das ciencias e desenvolvimento profesional dos profesores. Coordenou, isto é muito importante para a súa comunicación agora, o grupo responsável pelas orientações curriculares das Ciências Físicas e Naturais para o terceiro ciclo de ensino básico implementado en 2002. Ten coordenado varios proxectos internacionais e nacionais na área de didáctica das ciencias, coordenou o proxecto de avaliação do currículo de Ciências Físicas e Naturais para o terceiro ciclo de ensino básico, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que terminou em 2013, e foi a coordenadora portuguesa dos proxectos internacionais Parcel, coordenado pela Alemanha, que terminou em 2009, e o SAIS, coordenado pela Irlanda, e que terminou em 2015. Financiados ambos pela União Europeia. Cecília, como é que é? Muito obrigada, muito bom dia, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou, agradeço o convite e começo por dizer que ainda bem que eu sou a terceira, porque já viram que há uma panorâmica internacional favorável a determinado tipo de ensino das ciências, com uma inserção muito forte num desenvolvimento de competências dos alunos, numa apreciação das suas capacidades para intervirem no mundo e, hoje em dia, internacionalmente, a corrente é, de facto,
ciência, tecnologia e sociedade, resolução de problemas, atividades investigativas, o STEM, do que falou a colega Fina. E em Portugal estamos numa grande confusão. Eu devo dizer que neste momento, para os colegas do Brasil e para os colegas dos outros países americanos, em Portugal começámos um movimento nesta linha, em 2001, 2002. As nossas políticas, infelizmente, têm-nos mudado a forma de, ou pelo menos tentado mudar a forma de ver a educação em ciências, e este momento é extremamente confuso, muito perturbador para os professores. E eu resolvi começar com uma frase que em 1995 Carl Sagan escreveu num livro admirável, Um Mundo Infestado de Demónios, e que ele diz de uma forma admirável isto: de vez em quando gosto de ensinar num jardim infantil ou na instrução primária. Muitas destas crianças têm curiosidade e vigor intelectual. Delas surgem constantemente perguntas provocadoras e penetrantes. Manifestam um entusiasmo enorme. Nunca ouviram falar de perguntas estúpidas. Mas quando falo para alunos do ensino secundário, o que vejo é algo de diferente. Eles memorizam factos. A alegria da descoberta, a vida por detrás desses factos desapareceu. Têm medo de fazer perguntas estúpidas. Aceitam respostas deficientes. Não colocam outras perguntas para esclarecer uma resposta que não os satisfaça. Esta citação eu acho que é muito atual, infelizmente. Nós conhecemos muitos relatórios europeus que mostram o desencanto com as ciências ao longo da escolaridade. Isto não acontece só cá, não acontece só na Europa, acontece em vários países do mundo. Mas alguma coisa tem acontecido na escola para que o gosto pelas ciências vá diminuindo. E, portanto, é muita responsabilidade nossa manter essa curiosidade infantil ao longo da escolaridade. Ora, o currículo das ciências, o currículo para o ensino das ciências físicas e naturais, para o terceiro ciclo do ensino básico, criado em 2001, e aqui eu devo dizer que ainda está atual. Não sei por que razão, mas não o deitaram para o lixo, juntamente com outros. Tem uma ênfase em aprendizagem contextualizada, o Context-Based Learning, de uma forma internacional. Tem um foco construtivista, valorizando a abordagem de ensino por resolução de problemas, o Inquiry. Promoção da perspectiva CTSA, muito baseada em competências, no desenvolvimento de competências científicas, competências de raciocínio, competências de comunicação, atitudes perante a ciência. No fundo, era um currículo que pretendia, ou ainda é, uma vez que ele ainda está em vigor, visa preparar cidadãos para a compreensão geral da ciência, num sentido do aumento da chamada literacia científica da população. Portanto, a compreensão pública da ciência, a literacia de uma forma generalizada. De tal modo, isto era forte, que está explícito nos temas que compõem este currículo. Portanto, foram organizadas 4 grandes temáticas, são conteúdos organizadores: a Terra no espaço, a Terra em transformação, a sustentabilidade na Terra e viver melhor na Terra. Tudo isto com uma ênfase fortíssima em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Por exemplo, onde é que vemos CTS? Ao longo de todos os módulos. Na Terra do Espaço, logo há um módulo introdutório à ciência, tecnologia, ciência, sociedade e ambiente, que explica como é que ao longo de todo o currículo se podem trabalhar atividades de aprendizagem de modo a valorizar estas relações. Na Terra em Transformação, a discussão sobre a hipótese de Wegener, por exemplo, e a tectónica de placas, com os diferentes contributos de várias áreas científicas, com a componente sociedade a influir no desenvolvimento das hipóteses e da teoria.
No estudo da energia, por exemplo, com toda a discussão possível, reparem, ciências naturais, ciências físico-químicas, porque o currículo foi pensado de uma forma não integrada, mas paralela, para haver possibilidade de intercâmbio entre conteúdos. A sustentabilidade na Terra, integração forte aqui da ciência, tecnologia e sociedade, por exemplo, com uma temática comum a ciências naturais e ciências físico-químicas, que é a gestão sustentável dos recursos, portanto, podendo ser tratado interdisciplinarmente. E o viver melhor na Terra, com questões sociocientíficas, como a clonagem, a introdução de alimentos geneticamente modificados, por exemplo, para as ciências naturais, os tratamentos médicos para as ciências físico-químicas e a ciência, tecnologia e qualidade de vida, que é comum a todos. Diríamos que este programa, o currículo, porque ele implica a aprendizagem dos alunos, foi pensado em 2001, ou no ano 2000, portanto, previa que fosse alterado ao fim de 3 anos e nunca foi alterado. Digamos que tivesse aqui o professor Boaventura de Sousa Santos, diríamos que ainda estávamos numa vertente muito de qualidade de vida em benefício das pessoas, não é? Portanto, de qualquer modo, as discussões sociocientíficas ultrapassam isso e a Terra, o planeta Terra, existe com uma forte ênfase de modo a melhorar o próprio planeta e não só a humanidade. Por exemplo, se olharmos para uma temática Terra no espaço, ela é perfeitamente interdisciplinar. Não se fala nas condições para a vida na Terra sem falar em contributos de biologia, geologia, física e química e, portanto, a história da Terra que entra aqui, a história da ciência, aliás, e a ciência, tecnologia, sociedade, ambiente. Portanto, eu vou passar isto mais rapidamente, não podemos estar a explorar tudo. Portanto, pretendia-se, ou pretende-se, que o aluno do ensino básico seja capaz de levantar questões acerca do mundo natural, fomentando a curiosidade, o entusiasmo e o interesse pela ciência. Eu estava a ouvir a Fina e estava a ver naquelas competências aquilo que também está no nosso currículo, pensado já há uns anos atrás. Portanto, não vou ler isto tudo. Questionar, cá está a questionar o comportamento humano perante o mundo. Portanto, não é só aquela vertente do bem-estar da humanidade, já estamos com um pezinho no bem-estar da Terra, bem como o impacto da ciência e da tecnologia no nosso ambiente e na nossa cultura. Eram sugeridas experiências de aprendizagem como observar o meio envolvente, recolher material, organizando, planificar pesquisas diversas, conceber projetos, realizar atividade experimental, analisar e criticar notícias de jornais, realizar debates sobre temas polémicos atuais, etc. Por exemplo, na sustentabilidade da Terra eram propostas grandes questões, outras mais específicas, que podiam ser aquelas certas laterais, podiam ser trabalhadas numa perspectiva de ciências naturais ou de ciências físico-químicas e com problemas que os alunos poderiam resolver. Aqui está com os conteúdos integrados e aquele último, portanto, aquela última temática, a gestão sustentável dos recursos, que não pertencia nem a ciências naturais nem a ciências físico-químicas, era dos dois ou das duas disciplinas e podia ser trabalhado de uma forma interdisciplinar. Devia, porque realmente o que é, a quem é que pertence, a que disciplina é que pertence uma temática destas. Ora bem, num estudo que realizei com uma grande equipa sobre a avaliação do currículo, deste currículo, este projeto acabou em 2013, portanto ainda estamos com dados a serem trabalhados. Temos muitas informações, fizemos questionários a nível nacional, reparem o que está aí, é a percepção dos professores num total de respostas de 789 questionários recebidos de professores de todo o país, portanto, nas NUTs, no NUT 2, o país pode ser dividido em regiões, portanto, o NUT 2 tem 5 regiões, mais 2 que correspondem aos Açores e à Madeira, e nós trabalhamos, portanto, de uma forma, de uma amostra estratificada e para ser estatisticamente significante, respostas de professores e de alunos. Eu aqui apenas cortei uma fatia a um questionário grande, portanto, por exemplo, para as estratégias didáticas mais associadas à dimensão CTS, o que é que nos dizem os professores?
discutem assuntos polémicos, nós perguntávamos, como, por exemplo, clonagem, problemas energéticos. 4,44% de professores dizem que nunca. São 4,44% de 789. Nunca, é muita gente. Algumas vezes, dizem alguns, são 76,65. Claro que isto é um questionário que tem é válido, mas que não nos permite perceber bem o que é que significa estas algumas vezes e o que é que eles querem dizer quando discutem sobre clonagem ou sobre problemas energéticos. Estudem questões que afetam o bem-estar da sociedade. 72,78 dizem algumas vezes, 2,72 dizem nunca. Fomos tentar perceber as percepções dos alunos, são os alunos destes professores, numa amostra de 5.079 respostas, e digamos que há coincidência. Os professores são honestos nas suas respostas e os alunos são concordantes. Portanto, aqui está mais especificado, não permite ter uma leitura muito próxima. Os alunos discutem assuntos polémicos, 14,2 dizem que nunca, 41,3 dizem que às vezes. Estudam questões que afetam o bem-estar da sociedade, também 33,6 dizem nunca. Discutimos questões relacionadas com problemas locais da nossa região, 27,7 dizem nunca, 44,6 às vezes. Pronto, não vou estar aqui a esmiuçar, só para dizer que realmente, apesar de um currículo que explicitamente apela à integração de resolução de problemas, ao desenvolvimento de atividades de ciência, tecnologia e sociedade, como o colega do Brasil também, Wilson, aqui disse, não basta estar escrito nos papéis aquilo que se preconiza. É preciso muito mais do que isso. Ora bem, nós fizemos uma investigação mais profunda sobre os professores, sobre como é que eles entendem o currículo, porque é que não seguem o que lá está escrito. Reparem, esta avaliação foi feita 10 anos depois da aplicação do currículo. Eu só trouxe 2 citações, porque uma das questões mais reveladoras daquilo que é que se passa nas nossas escolas é que uma maioria, e quando eu digo maioria, é cerca de 80% dos professores, diz que segue à risca o manual escolar. E uma das professoras disse: a minha planificação está de acordo com o que diz o manual deles. Não dou mais informação do que aquela que está no manual. Não vale a pena, porque quero informação a mais neste momento com as minhas turmas. Mas há professores que vivem um dilema e que nós temos professores excelentes. Reparem, quando eu digo nunca são 4, tal % ou uma percentagem, há uma franja. Os que estão para aqui, que fazem sempre, quase todas as aulas, é uma minoria, mas fazem. E, por exemplo, esta professora diz: no 9º ano há 2 exposições que eu gostava de ir ver, mas não sei se vou ter tempo. Uma é no Museu da Eletricidade. Como eu vou dar eletricidade no 3º período, acho que era giro. E o Museu da Eletricidade é muito bonito. E depois há uma exposição no Pavilhão da Ciência, que eu acho que é super interessante. É para puxar um bocadinho também pela curiosidade pela ciência e as explicações das coisas do dia a dia. Agora, ter tempo para isso, como estou tão atrasada, poderei depois ir à exposição com eles. Mas depois, para o ano, já não está lá a exposição. Vejam o dilema de alguém que quer fazer alguma coisa, mas que sente que o programa, entendido numa perspectiva muito sequencial, muito de pouca dinâmica, lhe faz, se calhar, porque a escola também não é favorável a isso. Muito bem. Em 2013 foram criadas metas curriculares. Reparem, entretanto mudou o governo. As políticas interferem muito em Portugal com a educação.
eu analisei as metas curriculares de Ciências Naturais. Metas curriculares são finalidades, são objetivos de chegada. Eu tenho que fazer aqui um parênteses, já tínhamos desenvolvido metas de aprendizagem de acordo com o currículo, foram eliminadas e foram criadas outras chamadas curriculares, para pôr ordem na casa, porque aquele currículo, falar em competências, nem pensar, foi palavra a banir. Aquele currículo era muito aberto, demasiado flexível. Não, temos que estruturar o trabalho dos professores. E foram criadas metas curriculares, em que se verifica a predominância de verbos como definir, apresentar uma definição, mencionados 15 vezes, isto só nas metas até o 8º ano. Indicar 31 vezes, enumerar ou nomear, mencionados 14 vezes, em detrimento de verbos como demonstrar, deduzir, argumentar, avaliar, justificar e classificar, usados uma vez. E em temáticas em que não existem. Portanto, estas metas remetem para o uso de metodologias de ensino promotoras de memorização. Em física foi muito pior. Removeram completamente os capítulos sobre mudanças climáticas e gestão sustentável dos recursos, as orientações curriculares que estão em vigor, incluíam na temática sustentabilidade na Terra. Há falta de contextualização em situações do cotidiano, a ausência de estabelecimento e discussão de relações entre ciência e tecnologia e sociedade, completamente. Nas ciências naturais ainda há, assim, algumas questões, ou algumas metas que nós podemos entender como tendo alguma relação. Nas ciências físico-químicas, não. Portanto, altera o próprio programa que se mantém em uso. Conclusão geral, visão de ciência, de ensino das ciências, não consonante com uma visão atualizada da educação em ciência, decorrente da investigação que tem sido feita neste domínio e mesmo com as recomendações internacionais a nível curricular. Ora bem, eu não tenho muito tempo, portanto vou passar muito rapidamente para o ensino secundário. O ensino secundário ainda aqui a confusão ainda é maior. Porque temos programas de Biologia e Geologia em vigor desde 2001, portanto elaborados na altura em que foram elaborados os programas do básico e que valorizam a relação CT-SA. Os programas de Física e Química são novos, programas que foram implementados em 2014, portanto estão em uso, que são factuais, baseados em conteúdos específicos, individualizados, descontextualizados, em que a relação CTS está praticamente ausente. Eu digo praticamente porque ainda descobri lá, já vos mostro, um sítio onde há uma menção. Os programas de Biologia do 10º e 11º ano, portanto, são programas que têm uma ênfase CTSA, perspectiva de ensinar de ciências em sintonia com ambientes de aprendizagem favoráveis à construção ativa do saber e do saber fazer. Isto está na página 4 dos programas. Se forem ao Ministério da Educação, encontram todos estes dados. Portanto, os objetivos, reparem o último, fomentar a participação ativa em discussões e debates públicos, respeitando-se a problemas que envolvam a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, e os conteúdos e as sugestões metodológicas vão na mesma linha. Do programa de Física e Química A para o 10º ano, a orientação era a mesma, foi de 2001, reparem, está ali uma palavra muito feia, revogado, já não existe, mas na página 5 nós podíamos ler aquilo que ali está, é muito explícito. Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou CTSA, é extremamente importante, dada a natureza ambiental dos problemas escolhidos para tratamento, e os conteúdos vão nesta linha. Programa novo, o tal que eliminou aquele. Os objetivos estão desenvolvidos muito centrados em conteúdos científicos, mas aqui nós até podemos entender, desenvolver capacidade de reconhecer, interpretar e produzir representações variadas da informação científica, destacar o modo como o conhecimento científico é construído, mas muito baseado em conteúdo. A menção ao CTS. Andei à volta dos programas de Química, dos programas de Física. Na página 7 realmente tem lá esta frase. A enorme utilidade da Química no mundo atual aponta para um futuro sustentável em áreas vitais para a sociedade. Energia, recursos naturais, saúde, alimentação, novos materiais, entre outros.
através de avanços significativos, e depois acaba que tem um impacto na sociedade e no ambiente. Mas ficamos ao mundo das intenções. Eu não fui trazer aqui porque são listas e listas imensas de metas. As metas de Física e Química do secundário estão todas descontextualizadas, baseadas em conteúdos científicos, sem uma relação lógica, muitas vezes, entre elas, que tem imensas fórmulas químicas, inclui fórmulas para os professores, têm que chegar lá, as crianças têm que saber aquilo, portanto, perdeu-se de vista toda a organização que a Europa preconiza para a educação em ciências. O CETERM não existe aqui, infelizmente. Dificuldades da implementação da perspectiva CTS no currículo. São muitas, é verdade. Não é fácil. Na nossa investigação, e não só naquela que fizemos para avaliar o currículo das ciências físicas e naturais, já outros estudos nos tinham mostrado isto, há uns pontos que são fundamentais e que indicam que são dificuldades que os professores sentem. Por um lado, a pressão da tradição. Como alguém disse também, não é fácil os professores mudarem de perspectiva. Muitos foram formados noutros modelos. Mas atenção, as universidades estão a formar professores e continuam numa perspectiva CTS, de inquiry, de resolução de problemas e de competências. Só que muitos destes jovens, infelizmente, não estão lá. Não têm emprego, ainda não chegaram ao sistema. E, portanto, os que estão agora na escola são pessoas que vieram de um ensino diferente. Portanto, nós temos que compreender que a pressão da tradição é muito forte. As pressões políticas para a obtenção de resultados imediatos mudam o ministro, mudam os programas, mudam as exigências na escola. E é terrível. Reparem, os professores portugueses, neste momento, têm programas de alturas diferentes, com perspectivas sincronizadas, completamente diferenciadas. A tensão entre a autonomia e a incerteza, aquela professora, aquele dilema, ela tem autonomia para levar os seus alunos para fazer atividades diferentes. Mas a incerteza, será que eu cumpro o programa? Será que depois não aparece aqui a inspeção e me pergunta porquê é que não deste aquele capítulo? Portanto, há uma incerteza muito grande que perturba a vida dos professores. A avaliação das aprendizagens é outra questão extremamente importante. Vão ter exame no fim do ano, a avaliação tem que preparar os alunos para o exame, se olhar para as metas curriculares, põe de fora completamente toda a dinâmica CTS, por exemplo. E não é fácil também avaliar, é outra perspectiva de avaliar, quando falamos em avaliação das aprendizagens para um currículo CTS, para um currículo de inquiry. Portanto, a avaliação das aprendizagens tem que ser de natureza diferente, tem que ser do género daquelas que a FINA aqui apresentou, com problemas, questionando, colocando os alunos perante a formulação das próprias questões e da pesquisa associada a isto, pela discussão. E também não é fácil. Muitos professores não foram formados nesta perspectiva. E, por outro lado, a existência de manuais escolares que não valorizam esta área. E nós em Portugal temos muitas editoras, há muitos manuais que correm atrás, eles querem vender, portanto, correm atrás das alterações políticas. Neste momento eu nem sei o que se passa nos manuais escolares. Quando cheguei falava com um colega que está a avaliar manuais, interrompemos a conversa, temos que continuar, e ele está muito desanimado. Portanto, eu nem imagino o que deve estar nos manuais escolares. Voltemos às crianças. Eu estou mesmo a terminar. Portanto, comecei com aquela frase do Carl Sagan. Eu acho que as crianças merecem o nosso investimento. E não podemos, em nome das políticas, em nome que são transitórias, em nome dos programas com os quais nós não concordamos, não podemos abandonar aquilo que achamos que é certo para a educação em ciências. Eu trago só 2 exemplos
Isto é retirado da tese, está em preparação, ainda não está completa, de dados de uma aluna minha que está a trabalhar ciências com crianças do jardim infantil. Estas crianças têm 5 anos, fizeram várias atividades, eu gostaria de trazer todas, de áreas diferentes. Eu trago só 2, com uma visita de estudo e de trabalho que eles fizeram para os dinossauros. Nós temos fósseis de dinossauros no país, estas crianças foram lá, fizeram pesquisa, ficaram maravilhadas. E o que é que eles dizem? Reparem, são crianças de 5 anos, não escrevem, isto é oral, foi contado. Portanto, entendam esta oralidade como se fosse a criança a contar. Diz o Daniel, vimos um pequeno filme e a senhora mostrou-nos tudo. Nós vimos as pegadas e vimos que o asteroide caiu na Terra. Pois foi no México. Mas não era países, era só um continente. Nós descobrimos que nem havia pessoas, nem os homens das cavernas. Pegadas havia de grandes e de pequenos. Nós medimos, fizemos o molde e vimos no mapa. Vimos nos 2 mapas os sítios onde ficam as pegadas. Bem, se quisermos podemos pôr mais fotografias, porque existem pegadas noutros sítios, ou fósseis. Bem, gostei de pesquisar. Às vezes eu pesquiso, outras vezes eu vejo na televisão e posso aprender algumas coisas. E sabes, há um canal que é de pesquisa. Bem, foi importante. Posso voltar lá para descobrir mais. O Miguel também tem 5 anos. Eu tenho muitas, mas foi difícil escolher. Também descobrimos muitas coisas sobre os dinossauros a ver os livros. Como os dinossauros corriam, como é que saíam dos ovos, como é que eles caçavam a carne, como é que iam buscar as folhas, como é que eles comiam. Descobrimos que os dinossauros eram muito grandes, eram os maiores animais do mundo. Gostei de tudo o que nós falámos e de fazer o passeio, tal visita. Nem dava para medir com 2 fitas métricas. Só dava só se for com 3. Eram pegadas enormes, o que quer dizer que eram gigantes. Não eram pegadas de todos, era só dos saurópodes. Vimos uma notícia que o senhor encontrou um fóssil de dinossauro. E há muitos sítios com pegadas de dinossauros. Não são todas iguais. Alguns eram herbívoros e outros carnívoros. Se calhar ainda há mais coisas para descobrir. Apetece dizer obrigado, Miguel. Devias ensinar o ministro, que já não existe, mas que fez muito mal. Ele existe, não está, é. Muito obrigada pela vossa atenção. Muchas gracias, Celia, por la intervención. Bueno, nos quedan, si cumpliéramos exactamente el horario, nos quedarían 10 minutos. Yo creo que será posible alargar un poquito más el coloquio que puede haber ahora. Creo que en las 3 intervenciones se han insistido en una serie de puntos iguales en los diferentes países, en los 3 países que se ha abordado este análisis. El hecho de la distancia entre los currículos oficiales y la práctica de las aulas, por un lado, y las dificultades que ahora Cecilia señalaba en una de estas últimas diapositivas. Pasamos pues al coloquio, al debate, y vamos a hacerlo como se hizo ayer en el panel 1, es decir, piden primero para intervenir, hacen intervención y luego contestan los ponentes. Bom, eu não falarei muito porque não é possível, estou muito emocionada com o painel, foram 3 intervenções muito importantes, obrigada pelos apontamentos que nos trouxeram. A questão, não interessa agora referir os países que foram citados, mas as políticas são muito diferentes. E as minhas, isto é uma reflexão geral, não são perguntas específicas, mas dei conta de que são importantes as políticas educativas, são importantes os recursos didáticos que existem, são importantes os professores que praticam, porque as crianças, os alunos, são o mais importante. E a minha questão é, se as políticas educativas condicionam os recursos didáticos, se os recursos didáticos e as políticas condicionam as práticas dos professores, porque parece que os professores têm de
as orientações e têm que seguir os manuais que são comprados. Como é que tudo isto se articula com as perspectivas que há de novo conhecimento para a formação dos professores e, sobretudo, para a educação dos alunos? Permitam-me que faça aqui uma nota que, possivelmente, os colegas presentes tomaram conhecimento no dia 3, exatamente na véspera do nosso seminário, faleceu Michel Rocard. Michel Rocard escreveu o relatório a pedido da Comissão Europeia em 2007, que é um dos documentos mais citados por todos os educadores em ciência. Michel Rocard foi primeiro-ministro de França. Faleceu com 95 anos, portanto muito idoso. Nós estávamos habituados a vê-lo também como um político eterno. Não é verdade, não está mais, mas as ideias dele continuarão entre nós sobre a importância do ensino experimental das ciências e a importância dos professores. Portanto, eu queria aqui deixar uma nota que os colegas pudessem dizer algo mais. A importância do ensino experimental, que é muito questionada hoje, é dito por muitos que a experimentação cansa os alunos e desmotiva os alunos que têm outros interesses. A minha questão é, será que estamos a fazer a experimentação correta hoje em dia? E depois sobre as práticas dos professores. Há professores excepcionais em todos estes países e seria muito interessante perceber como é que os professores excepcionais resistem à mudança de política. Estudar os professores excepcionais. Nós vamos sempre à procura das carências e não vamos fazer estudos de caso de pessoas excepcionais, que poderiam ser um exemplo para outros, ou até para os investigadores, compreenderem como é que a inovação se mantém, porque a inovação, por definição, é uma coisa recente. E como é que se mantém? Como é que, passado 30 e 40 anos, ou 30, 20 anos, um professor continua a ser um professor atualizado, excepcional, se o tempo mudou tanto? E o CTS carece de uma atualização permanente. Muito obrigada. Desde Argentina, bueno, felicitaciones por las presentaciones, han sido excelentes y más que coincidir con un montón de puntos realmente, porque las realidades aparentemente son muy similares. Particularmente desde Argentina vemos esto desde que los contenidos CTS y Naturaleza de la Ciencia están en los diseños curriculares y en la Ley Federal de Educación desde 1993, es decir, hace muchísimo tiempo. Reformas de leyes de educación más cercanas han acercado más orientaciones didácticas para que los profesores puedan trabajar. Los diseños curriculares de secundaria actualmente tienen una presencia muy grande de contenidos CTS de Naturaleza de la Ciencia y bastantes orientaciones didácticas también. Lo que también se ve como una realidad concreta es que los profesores carecen de formación en estos contenidos particulares. Muchos profesores que han sido formados tradicionalmente no tienen los elementos ni los ejemplos necesarios ni buenas secuencias didácticas ejemplificadoras para poder hacer frente a estos nuevos contenidos muy desafiantes. Tenemos en los diseños curriculares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, Biología, Genética y Sociedad, que aborda temas tan troncales como, por ejemplo, la cuestión de la herencia y la filiación, que en nuestro país, por la dictadura militar, ha sido muy marcado esto, y cómo la relación de la sociedad, cómo influye en la ciencia y los destinos de la ciencia particularmente, es notorio, como las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, han influido en las investigaciones para poder detectar la filiación de los nietos perdidos, concretamente. Pero los profesores no tienen los elementos como para trabajarlo. Y hay dos cosas a trabajar y dos puntos que se señalaron que me parecen fantásticos, que tienen que ver con la poca carga que se tiene respecto de la valoración de la evaluación de los contenidos CTS y de Naturaleza de la Ciencia. No se evalúa, ¿sí? Y hay otro punto más que tiene que ver con esto, y es en relación a la formación del profesorado más allá de las innovaciones en los planes, que tiene que ver con la tradición de formación. En general, por ejemplo, en el caso de Argentina particularmente, tenemos dos subsistemas. Los subsistemas universitarios de formación de profesores, que es minoritario, nada más que una cuarta parte,
mientras que las 3/4 partes son de institutos de formación docente terciarios, digamos, donde las materias disciplinares, es decir, la física que aprenden, la química que aprenden, la biología que aprenden, se enseña de forma tradicional y sin la faceta de cómo se enseña ese contenido. Entonces, más allá de las propuestas que tienen en las materias específicas de didáctica o de práctica de la enseñanza, los futuros profesores aprenden los modelos de cómo han sido enseñados en contenidos científicos. Y eso es lo que luego trasladan a las aulas. Yo quería trasladar a los tres justamente esta cuestión, digamos, que en esta tradición de cómo uno ha sido enseñado es lo que lleva a repetir en las aulas completamente. Bueno, también quiero felicitar la idea ya directamente de esta mesa, que conecta muy bien con la evolución del movimiento CTS en la educación científica y que hemos podido ver a lo largo de los diferentes seminarios. El problema es complejo y nos estamos repitiendo, porque aquí hay gente que a lo mejor lo oye por primera vez, pero hemos insistido en qué pasa también con aquellos profesores que sí se forman y luego llegan al aula y continúan haciendo lo que siempre se ha hecho. No es suficiente tampoco el impartir contenido CTS. Nosotros lo estamos impartiendo en la Universidad de Valencia, en el máster de formación de profesores, y cuando hacemos un seguimiento vemos que muchas de las cosas que se aprenden después no se utilizan. Esa idea de que CTS es añadir más cosas al currículum, que Fina en realidad ha hecho referencia a esto, no lo comparto, lo hemos discutido mucho aquí. No se trata de añadir, se trata de reorientar el currículum. Tenemos que orientar el currículum de manera que no se vea que hay más contenidos cuando ya son enciclopédicos. Lo que tenemos es que reorientarlo de otra forma. Y cuando vemos que los ciudadanos están influyendo en que tengamos partidos que eliminan los aspectos sociales y de implicación ambiental de la ciencia, todavía tenemos que decirnos más a nosotros mismos, como movimiento CTS, que es preciso generar ciudadanos críticos, porque solo esos ciudadanos van a impedir que en el futuro nos vuelvan a eliminar contenidos CTS como sucede en España, porque Fina ha hecho una presentación muy interesante sobre lo que ha sucedido, los contenidos, pero las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país son más parecidas a las de Portugal. No se ha referido Cecilia también, ¿no? Por decir algo, porque está próximo. Si eliminamos la parte de Portugal y lo que queda de la península ibérica es un auténtico desastre. Y en los campos de CTS, yo he participado en la elaboración del currículum de la educación básica en física y química. Lo han eliminado, es que no pasa nada. Necesitamos seguir educando a nuestros estudiantes, todos los que estamos aquí, intentar ese efecto multiplicador, pero haciendo énfasis en la S. No es solamente la aplicación y la conexión con la vida diaria, necesitamos ciudadanos críticos que piensen y que reaccionen ante gobiernos que hacen lo que están haciendo. O sea que no tengo ninguna pregunta, tengo que seguir reflexionando sobre esto y ver cómo hacemos para que los profesores hagan todo esto. Gracias, colega del final. Muchas gracias, felicito también al panel por su presentación. Soy Edgar González de México. Hay un estudio publicado hace 4 años por la OCDE que se llama Green at 15. Ese estudio utilizó una muestra con chicos de 15 años de los distintos países que integran la OCDE y el estudio consistía en saber qué conocimientos científicos en relación con los temas ambientales poseían. El estudio demostró que nunca, como en este momento en toda la historia, los chicos de esa edad poseían un montón de contenidos, de conocimientos científicos sobre un montón de temas muy diversos, incluso algunos de ellos muy complejos, como cambio climático, como organismos genéticamente modificados, como pérdida de la biodiversidad planetaria y otra serie de temas vinculados con los temas del medio ambiente. Y no solo eso, el estudio también demostró que los chicos encontraban relación de esos temas con los problemas de su vida diaria y que también tenían la capacidad para transferir esos temas para resolver problemas de su vida diaria. Y sin embargo no lo hacían.
O sea, ¿qué es lo que está pasando en términos de apropiación de una serie de contenidos escolares que no se usan para resolver problemas de la vida diaria, que no se usan en la sociedad? Algo está pasando. Me encantó la pregunta de la presentación con la cita de Sagan, y yo me preguntaría, ¿en qué contribuimos nosotros desde la escuela para que estos niños de 5 años pierdan a lo largo de su vida, en esos 10 años, entre 5 y 15, ese interés científico? En algo tenemos que estar interviniendo nosotros, como educadores, o la institución escolar, para que eso ocurra. No ocurre espontáneamente solamente por la pérdida de interés científico a lo largo de la vida. Me gustaría conocer la postura de los 3 ponentes. A minha intervenção vai na direção do que Amparo Vilches acabou de falar, porque nós temos discutido ao longo dos anos CTS como um espaço didático e temos percebido que as mudanças curriculares acontecidas nos países, apresentadas especialmente pelos colegas da Espanha e de Portugal, estão suprimindo o que antes aparecia de forma muito clara como CTS. E nós nos sentimos, na falta de uma palavra melhor, roubados no espaço curricular. Talvez precisemos discutir um pouco mais políticas de ensino e políticas educativas em CTS. Porque talvez, frente às mudanças que estamos enfrentando e vendo aqui, teremos que reinventar como fazemos para passar as ideias CTS, mesmo quando ele não está indicado nos currículos. Essa é um desafio de políticas educacionais interessantes. Porque o dia que não tivermos mais a citação de CTS nos espaços curriculares, vamos deixar de fazê-los? E tudo aquilo que nós acumulamos ao longo dos anos, o que faremos? Por isso, tenho defendido ao longo desse tempo que nós precisamos olhar CTS como uma área e fazer gestão das políticas de CTS. O que somos, o que fazemos, aonde fazemos, para que nós possamos nos reinventar como área. E aí, quando nos cortarem os espaços, tirar CTS do currículo, nós vamos, tira porque nós vamos continuar fazendo CTS de outra forma. Mas não podemos ficar a reboque dos burocratas. Se nós não começarmos a pensar, temos visão de futuro, sempre ficaremos a reboque dos burocratas, que vai e vem nas modas e nos tipos modernos dos currículos. Talvez esteja na hora de nós discutirmos, nos reinventarmos sobre como fazemos CTS neste contexto de política educacional que está chegando. Muito obrigado. Vamos a cerrar el turno de palabras con, si no hay más, con la de... perdón. Bien, con Alcina, cerramos ya. No, está bien. Sí. Pediría que fuerais breves. Obrigada. Sou Alcina Mendes e digamos que vos trago um pezinho da escola. Eu estou numa escola e gostava de partilhar convosco o seguinte. Apreciei muito a apresentação que fizeram, mexe comigo, mexe com a minha vida de todos os dias e com as dinâmicas também que se vivem na minha escola. E queria só, na sequência da intervenção anterior e de todas as outras, dizer o seguinte: eu sou um otimista, não é? Eu acredito
nos professores e acredito no entusiasmo dos alunos com estas propostas de orientação CTS, que há muitos anos estamos tentando de várias formas fazer chegar às escolas através dos professores naturalmente. E queria só partilhar convosco o que se sente na escola perante esta turbulência que a professora Cecília apresentou. Realmente, quando vêm algumas orientações curriculares, todas com definição, indicação, alguns colegas disseram, finalmente isto está claríssimo. Finalmente. Aquelas coisas que depois não se avaliavam, e eu volto aqui à questão da avaliação, desapareceram. Mas o que queria acentuar nesta comunidade não era isso, e vai na sequência do que disse o anterior colega. É que a análise com alguma preocupação das novas orientações, alguns professores que já tinham e trabalham nesta linha, depois olhámos uns para os outros e dissemos assim, mas não nos proíbam de continuar a fazer o que fazíamos. Porque esta é a forma de trabalhar. É disto que os nossos alunos, que nós acompanhamos 3 e 6 anos, desde o básico ao secundário, é assim que eles já estão a trabalhar. É isto que eles esperam encontrar. Portanto, realmente estas novas orientações parecem-nos disparatadas, parecem-nos de quem não está informado, mas não nos impedem de continuar a dar uma orientação às nossas práticas, porque nós conseguimos cumprir aquelas metas todas. Porque realmente o CTS não é acrescentar conteúdos, é uma nova forma, uma forma diferente, digamos, para alguns será nova ainda, de olhar para a educação em ciências. E, portanto, esta é realmente uma voz de esperança. Portanto, o que é que falta realmente? O que é que temos que fazer? E é aqui que se calhar era importante. Como formar professores para que uma vez, e realmente a inovação não é de um dia para o outro, não é por decreto, e porque os professores resistem à mudança, resistem, ainda bem que resistem, porque os professores que entraram nesta perspectiva CTS agora resistem, não têm como voltar atrás. Desculpem, era este testemunho que eu gostava de dar. Muito obrigada. Muito obrigado, Alcina. Guilherme, a última pergunta. Gracias. Cuando uno ve un balance, hace un balance de 30 años de modelo en educación de CTS, se esperarían logros de toda índole, sobre todo para los que les gustan muchísimo las estadísticas y las comparaciones internacionales, sobre todo en pruebas de evaluación, que países como los nuestros, que hemos involucrado incluso en la normatividad oficial, estos modelos de diferentes versiones de CTS, pues tuviésemos mejores rendimientos. Sin embargo, no ha ocurrido grandes avances. Lo hablo particularmente por nuestro medio. Muchos se han preguntado, como han venido de hecho haciéndolo, que a veces los profesores requieren saber más de ciencia que de CTS, y en la práctica han regresado hacia el pasado, teniendo normas vigentes desde el año 2004 para Colombia, de los enfoques curriculares y estándares en CTS, a considerar que los profesores lo que deben saber es ciencia pura y dura, pero no los aspectos sociales y humanos, debido a que los políticos ven que los rendimientos parecen no ser los mejores. Han olvidado que las investigaciones también en pedagogía y didáctica muestran que no basta con que un profesor se forme en CTS si llega a un medio que es absolutamente aniquilante a la innovación, si no existe la posibilidad de generar un espacio de consolidación del enfoque. Las investigaciones nuestras incluso han mostrado que en menos de 3 o 4 años los profesores que van a las facultades a formarse en máster o incluso hacen carreras de formación de profesorados entran en un proceso de regresión al no encontrar pares académicos en las mismas instituciones escolares con quien generar innovación desde el enfoque CTS. No basta estar bien formados mientras las instituciones no sean innovadoras y transformadoras. Es como el gran mensaje que nosotros tenemos en nuestro campo de trabajo en investigación en educación en CTS. La pregunta que yo les haría en concreto es ¿qué pasa con cómo ver el futuro del enfoque CTS
visto desde la formación del profesorado sin descontextualizarlo de la escuela. Muchas gracias, León. Pues vamos a pasar las respuestas. Yo os pediría que hicierais una respuesta general. No va a haber tiempo de responder a cada uno de los que han participado. Yo creo que muchas de las intervenciones han sido algunas preguntas o simplemente una constatación de algún aspecto a añadir de un país. Una respuesta global lo más breve posible. Entonces, en el mismo orden que habéis intervenido. Eu gostaria de lembrar que CTS começa com um movimento de resistência. Nesse sentido, eu penso, Álvaro, que nós mantemos algo em comum, que é um ideal para que a ciência tenha um outro papel na sociedade, diferente do que aí está, e tenha um outro papel na educação. Portanto, nós estamos lutando contra quem pensa diferente, que é a maioria. O fato de nós propormos uma educação CTS para a cidadania não é compartilhado com os nossos companheiros que fazem pesquisas em física e química, porque eles acham que o mais importante é o domínio de conceitos fundamentais em todos os campos e que não precisa fazer reflexões, isto é perda de tempo. E o que está acontecendo em Portugal e na Espanha é o que poderá acontecer com o Brasil agora num tempo temerário, onde as ideias conservadoras voltam e a Base Nacional Comum Curricular, que está em discussão, pode de um dia para o outro mudar, como mudou em Portugal, e sair dali. Então, aquilo que a professora Isabel perguntou mostra que o currículo da escola não é determinado por dispositivos legais. Ele é determinado por um contexto social. E o contexto social, no caso do Brasil, diz que ascensão eu tenho quando ingresso no ensino superior. E assim, os pais e os professores entendem que o objetivo deles é preparar o aluno para a universidade. E é perda de tempo trabalhar aquilo que não esteja contemplado na universidade. E quem elabora a prova da universidade são os nossos companheiros que entendem que os conteúdos são mais importantes. Ora, esta força determinada pelo campo social do ideário que os pais pensam para a educação e os professores pensam, faz com que, mesmo determinações legais, a gente não consiga mudar isso tudo. Portanto, eu vejo que nós temos um movimento de resistência, porque enquanto em outros países houveram mudanças importantes na legislação e eles abandonaram o CTS, e pode pegar as publicações internacionais em língua inglesa, não se fala muito mais em CTS em vários outros países. Aqui na Iberoamérica, nós continuamos resistindo. Então mantemos esse seminário há tanto tempo, independente das políticas que aí estão. E assim continuaremos lutando, mesmo que mudem e mesmo que ainda os professores continuem resistindo. Sem dúvida nenhuma, temos um trabalho para levar a educação CTS numa formação de professores e resistir durante anos, porque estamos lutando contra a ideologia dominante que é contrária ao que nós pregamos. Bueno, no sé, está muy alto, ¿no? En primer lugar, bueno, nos hemos centrado mucho en el currículum y es cierto que el currículum en el fondo no es más que papel, pero bueno, este era el tema de la mesa, ¿no? Hemos profundizado mucho en esto, pero también es importante que en el currículum esté, porque entonces ya no, o sea, sin esto tampoco hay punto de partida. Entonces yo creo que en este aspecto tenemos, bueno, los profesores no pueden decir es que no está o no hago lo que toca. También es cierto que los currículums hay que siempre recortar un poco, porque, bueno, como decía Amparo, no puede ser, o sea, no puede ser añadir, es en lugar de ir más a las ideas clave de ciencia, o sea, no detalles de contenido, sino a los grandes modelos. Y esta tendencia, actualmente, yo creo que, bueno, no son maravillosos los currículums, pero van por ahí. Entonces, en este caso, luego, por otro lado, como mínimo, bueno, al menos en lo que conozco más cercano, en Cataluña, y yo creo que lo puedo decir a nivel de España,
cuando un centro quiere trabajar de una manera distinta y más cercana a la teoría esta de los currículums, no encuentra trabas. Por ejemplo, la administración o los centros nuevos que quieren empezar por proyectos, que el trabajo por proyectos, bueno, es otro tema, pero facilita en cierta manera esta integración de contenidos y CTS es de alguna manera enseñanza de las ciencias, pero integrando también otros contenidos. Con lo cual facilita y deja libertad. Y esto es un paso que sin esto, bueno, es como el punto cero, no es suficiente. Otra cosa que quería comentar es lo de la evaluación. Evidentemente, según cómo evalúas, o sea, la evaluación marca la manera de enseñar. En esta dirección también se está haciendo pasos, ¿no? Cada vez tenemos ahora recientemente una prueba incorporada en cuarto de ESO, la prueba de competencias en cuarto de ESO. Este ha sido el primer año y quería, lo que pasa es que tampoco había tiempo, incluir algunas de estas preguntas de esta prueba, y realmente lo que preguntan a los alumnos no son contenidos solo, sino que tiene mucho más que ver con preguntas de este ámbito. O sea, va alineándose también la evaluación y muchas veces los profesores cambian solo, o sea, un motivo de decir me tengo que poner más las pilas es también para dar respuesta a la evaluación. El tercero que quería comentar es la formación del profesorado. También estamos en ello. Y también estamos en ello, quiere decir que también avanza, hay que cambiar el modelo de formación del profesorado. Muchas veces la formación era como transmisión, bueno, igual lo de reproducir, lo mismo que hemos vivido, la manera de aprender, pues ya no funciona y tampoco funciona en la formación, ¿no? Entonces tenemos que entender por formación, dar posibilidad a los profesores que trabajen en equipos mixtos, con universidad, con centros de investigación, con empresas, que generen materiales ni que sea como prueba. O sea, no podemos generar los materiales, tienen que ver buenos ejemplos, pero es aprende mucho un profesor en un grupo de trabajo más que en 5 conferencias. Bueno, es un poco necesario todo, pero la formación va por aquí. Y luego, bueno, lo que se ha dicho allí de innovación, también es cierto que este paso que tenemos que ir haciendo necesita tiempo. O sea, los centros de innovación no cambian de un día. Lo que también hoy en día pues está un poco de moda lo de la etiqueta, yo soy centro de innovación. Bueno, esto es un proceso. La innovación no es un material, es un proceso y es un camino largo. Entonces, en esta dirección también hay que ir avanzando, pero no se puede conseguir los cambios, por desgracia, son muy lentos en educación y creo que eso no lo vamos a cambiar. No se puede acelerar más de la cuenta, pero hay que trabajar en estas direcciones que más o menos me parece que he recogido. Muchas gracias. Cíntia. Muito obrigada. Eu não vou agora repetir, não é? Concordo com tudo aquilo que foi dito. Só algumas perspectivas. Eu acho que não desistir é a primeira questão. E trabalhar com os professores, sempre. Quer seja em formação inicial, quer em formação continuada. E, portanto, temos um exemplo a dar. Nós, na formação inicial, é extremamente importante trabalhar com eles os modos de integração curricular. E, portanto, como é que o currículo se desenvolve a partir destas questões, chamemos-lhe ambientais, chamemos CTS, chamemos-lhe sociocientíficas, mas como é que o currículo se pode desenvolver, mas não é com exemplos teóricos, é trabalhar no terreno. E eu atrevo-me a dizer que na minha universidade, e sei que em outras deste país também se faz isso, trabalhamos com os alunos de modo a que eles trabalhem com os seus alunos na escola. E, portanto, ajudando-os a pôr de pé estas maneiras de ver a educação em ciências, para que percebam que não é juntar mais qualquer coisa à lista enorme do programa que eles leem depois nos manuais e nas diretrizes ministeriais. Eu gostei bastante daquela questão dos professores excepcionais, os tais que resistem. E eu tenho que dizer que no âmbito de projetos internacionais nós fizemos alguns cursos de formação e houve sobre inquiry, e houve um primeiro curso que eu fiquei completamente espantada,
Isto foi a meio do ano, estávamos em maio, e tivemos 40 e tal inscritos. Alguns depois desistiram, mas o curso fez com 30 e muitas pessoas. Todos entusiastas. Alguns nunca tinham trabalhado desta forma. E que depois trabalharam com os alunos e trouxeram os seus materiais, todas as atividades. E aquele entusiasmo foi tão grande que era contagiante. E, portanto, este trabalho com os professores não se pode perder. E eu fiz vários cursos de formação, isto foi no âmbito, por exemplo, do projeto SAILS, e este projeto durou 4 anos, e nós fizemos 3 cursos, um por ano. E foi de tal maneira envolvente que nós tínhamos uma comunidade de prática online, portanto o projeto criou, mas a comunidade de prática não era só online, era presencial e íamos alimentando todas as atividades. Foi-nos pedido pelos próprios professores: não nos abandonem, não deixem isto morrer. Nós estamos a criar agora uma comunidade de prática, já sem projeto, já não há financiamento, já não há coisa nenhuma, mas estamos a criar a pedido dos professores para que continuemos a trabalhar com eles nesta perspectiva. Portanto, e alguns diziam-nos: eu quero lá saber das metas. Hei de lá chegar, como disse a Alcina, as metas são pontos de chegada. Se os meus alunos trabalharem bem, também aprendem os conteúdos científicos e quando eu for verificar, eles sabem. E, portanto, mas esses são os professores que sabem gerir o currículo e que fazem nas suas salas de aula aquilo que nós gostaríamos que todos fizessem. Bom, mas não temos realmente soluções na manga, mas eu acho que continuar a trabalhar com os professores, temos imenso potencial. E só para terminar, eu não posso, lembrei-me com as vossas perguntas de um grande amigo, infelizmente também falecido, o Paulo Abrantes, que foi um grande impulsionador desta dinâmica curricular. Foi ele, aliás, que me levou para a proposta, a elaboração das orientações curriculares, e ele esteve no Ministério de Diretor do Ensino Básico e atravessou um período em que vários ministros se sucederam. E ele uma vez olha para mim e diz: estou tão farto de ensinar ministros. Mas infelizmente o problema maior é que os ministros a seguir não quiseram que ninguém os ensinasse. E portanto, se nós pudéssemos trazer os ministros para aqui, ouvissem o Miguel e o Daniel e as Alícias e as nossas crianças e percebessem o mal que estão a fazer por não acompanhar este movimento, portanto, é uma pena que isto não aconteça. E falando no Michel Rocard, que é um dos grandes impulsionadores de um relatório no qual nós nos baseamos para mostrar que cada vez mais na Europa os cientistas estão a decair, porque não há crianças que queiram seguir as ciências, e ele alertou para a importância da atividade experimental, do inquiry, do CTS, de toda... Exatamente, os professores. Portanto, é bom lembrar que estes relatórios existem, que há vários Michels Rocard e Paulo Abrantes que nos motivam e nós continuamos a trabalhar. E Mariano Gago, é verdade, um grande impulsionador disso. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por participar en todas las intervenciones también. Nos vamos con unas palabras, yo creo, de todos ellos de optimismo y eso está bien. Hasta luego.